A reportagem do Campus Online visita a clínica Inove Fisioterapia e Pilates para uma entrevista exclusiva com o vereador Luciano Bertinetti, do partido MDB. O Luciano é o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, do Hospital de Caridade de Canguçu, e vai falar sobre a apresentação da investigação para os vereadores e a comunidade canguçuense. Olá, Luciano, tudo bem? Tudo bem, satisfação estar conversando com o Campus Online. Perfeito. Luciano, como relator da CPI do Hospital de Caridade, como o senhor avalia as informações que foram colhidas após 1 ano e 7 meses de trabalho? E o material é suficiente para esclarecer a crise financeira do hospital? Bom, Douglas, a gente teve bastante dificuldade em colher o material, um período muito grande de investigação. A gente conseguiu, colhendo o material e junto ao perito contábil que a gente contratou para poder fazer a avaliação da contabilidade do hospital, a gente conseguiu avaliar ano a ano e gestor a gestor o crescimento da dívida do hospital. Isso a gente conseguiu perfeitamente avaliar. Dentro da documentação que foi oferecida, dentro do balanço de caixa, tudo isso o perito conseguiu e hoje a gente tem a capacidade de falar ano a ano e gestor a gestor tudo aquilo que cresceu a dívida dentro do hospital. Agora, outras demandas tipo, da que a CPI buscava, precisa de uma criatividade maior de investigação, de um profissional maior de investigação, que não é o nosso caso, que não é a nossa formação, então dificulta muito. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho bem minucioso, a gente conseguiu bastante apontamentos e o relatório vai falar bastante coisa desses últimos 10 anos do hospital. Período de 10 anos, então, foi feita a CPI, vereador? Do período de 10 anos que foi feita a CPI, de 2007 até o início desse ano, abril, quando a gente começou a montar o relatório final. Um bom período, né? É um período muito grande, a gente não quis deixar nada de fora, a gente quis fazer um balanço geral para não ficar, vamos avaliar só esse ponto. O que talvez deveria ter sido correto ter avaliado só um ano ou outro ano desse período desses últimos 10 anos, mas a gente optou por fazer um histórico de 10 anos para não deixar nada para trás e poder ser justo com todo mundo. Perfeito. Em uma outra entrevista, na ocasião, o vereador Nevinho mencionou que vocês contrataram, a comissão contratou um perito, né? Que esse perito ele não é de Canguçu para trabalhar na CPI do hospital, né? Isso, na verdade a gente contratou o perito, o Dr. Giovanni, ele é natural de Canguçu, não reside mais em Canguçu, mas ele é natural de Canguçu e ele tem experiência em perícia contábil, já fez outros momentos, outras perícias e ele precisou a gente precisou dele, até agradecer ao vereador João, que na época era o presidente da casa, que nos disponibilizou desse orçamento para fazer o perito, até foi com dispensa de licitação, porque o valor que ele cobrou foi menor do que necessita da lei 8666, que dispensa a licitação. E aí ele fez a avaliação, ele até esperava fazer com um prazo mais curto, acredito que ele começou em outubro, novembro do ano passado, e até dezembro ele esperava já ter concluído. Com a dificuldade de alcançar os documentos, ele levou até março, se não falha a memória, para concluir o relatório dele. E um relatório com bastante páginas, ele é muito minucioso, ele juntou e dentro dos anexos, toda a documentação tem aproximadamente 15 mil páginas de documentos. Número bastante considerável. O período de investigação foi dividido em 3 partes. Como foi essa divisão de períodos e quais foram os principais problemas escancarados em cada um deles, vereador Luciano? Assim, a gente dividiu em 3 partes para fazer o relatório final, né? Durante o estudo a gente avaliou ano a ano, né? Mas para ficar mais fácil, para ficar mais didático na hora de montar o relatório, a gente dividiu
em período pré-intervenção, período de intervenção e período pós-intervenção. Que aí a gente colocou os anos todos dentro desses períodos para poder ficar mais fácil de fazer o relatório. Foi de forma tranquila, a gente conseguiu apontar o que avançou de dívida no período pré-intervenção, no período de intervenção e pós-intervenção. Tem sim algumas coisas para apontar antes da intervenção, tem apontamentos durante a intervenção e pós a intervenção. E dentro do relatório final a gente sugere várias coisas e vários apontamentos que ou o Ministério Público ou o Tribunal de Contas do Estado vai decidir se deve investigar ou não aquilo que está apontado dentro do relatório. Dá continuidade, perfeito. Essa divisão aí facilitou também, né, na apuração do material, dos documentos, facilitou tanto para o perito quanto para vocês, né? Na verdade, assim, essa divisão foi feita para fazer o relatório. Antes, o perito investigou os 10 anos. Ele fez a investigação ano a ano, ele apontou ano a ano, ele descreveu ano a ano. Na hora da gente montar, para não falar ano a ano, em 2007 aconteceu isso, 2008 aconteceu isso, a gente fez essa divisão para apanhar, porque passa por algum período que não tem nada, um ano não tem nada, no outro ano tem alguma coisinha, então para não, ano de 2008 a gente viu isso, não aconteceu nada, a dívida foi... Então a gente montou um cronograma assim para ficar mais fácil de entender e ficar mais fácil de relatar. Perfeito. Em entrevista concedida pelo senhor ao jornal Diário Popular na última semana, o vereador aponta situações em que houve desvios de recursos do hospital como a grande causa para chegar a uma dívida de 25 milhões. Tu pode citar, Luciano, alguns exemplos de má aplicação do dinheiro público ou despesas consideradas extravagantes nessa época? Na verdade, eu passei para eles assim. A má gestão foi o que levou às dívidas. Não foi os desvios que teve que levaram às dívidas, porque dentro do orçamento que se tem no hospital, contribuíram, mas não de forma tão relevante para chegar. A não ser que o Ministério Público investigue, quebre o sigilo bancário, que é o que a gente sugere dentro do relatório, para investigar mais a fundo, que a gente não tem esse poder. A gente não tem poder de polícia para ir tão a fundo, mas o Ministério Público e o Tribunal de Contas podem fazer essa parte. Então a gente encontrou alguns desvios que a comunidade sabe, e aí eu já explanei porque a comunidade sabe da função do cheque que foi trocado e que tem boletim de ocorrência, que o gestor acabou falecendo, né, na época. Isso a comunidade sabe, isso todo mundo sabe, eu passei naquele momento para o pessoal do Diário. Né? Então não é aquilo que... uma conta de 30 mil que vai ter levado uma dívida de 25 milhões. Mas as ingerências, a falta de prática na hora de fazer a gestão é que levaram a esse crescimento de dívida do hospital. Considerável esse montante, né? O documento da CPI já foi apresentado na íntegra aos demais vereadores? Não. Ele está sendo concluso. Hoje a gente vai estar imprimindo, vou estar organizando direitinho, porque na segunda-feira, às 13 horas, a gente tem a reunião no plenário da Câmara. É uma reunião da comissão, ela vai ser aberta, como todas as reuniões da comissão são abertas. Quem quer participar, quem quer assistir, vai ser transmitida ao vivo pela TV Câmara. A gente convida a comunidade, a gente vai estar lendo na íntegra o relatório de aproximadamente 90 páginas, né? E aí, neste momento, a gente vai estar disponibilizando para os colegas. A gente vai fazer a leitura e dentro dessa leitura a gente vai estar votando após a reunião, né, que é o normal de acontecer dentro da comissão. A gente lê, cada um vai dar o seu voto e vai aprovar ou não o relatório. Dentro dessa aprovação ou não do relatório, cabe aos vereadores que não concordarem e quiserem fazer um relatório paralelo, olha, faltou isso, faltou aquilo, faltou mais alguma coisa, eles acrescentam, fazem um relatório paralelo
para encaminhar junto ao relatório do relator. Não cabe emenda no relatório do relator, não cabe retirada de alguma citação dentro do relatório, até porque todas as citações que tem dentro do relatório são embasadas em algum documento, alguma informação. Não tem nada de achômetro. O relator, o vereador Luciano, achou isso e botou dentro do relatório. Não tem, porque aí é uma inverdade, não tem como comprovar. Então, tudo que tem no relatório tem como comprovar, né? De antemão, já agradeço ao vereador Nefton, que foi que é o presidente da comissão, e como presidente ele me nomeou relator, me confiou o crédito de fazer o relatório final. Eu fico muito grato dessa confiança, e assim como também agradeço aos outros colegas da comissão que não apontaram nenhum relatório, não me fizeram, olha, gostaria que colocasse isso, gostaria que colocasse aquilo. Quando a gente abriu para que eles colocassem, eles acreditaram, não, pode fazer o relatório que a gente confia e sabe que vai ser tranquilo e transparente em tudo aquilo que for dentro do relatório. Então, eu gostaria de agradecer muito aos colegas. Perfeito, fica o agradecimento do vereador Luciano. Quando a CPI será apresentada abertamente à comunidade de Canguçu? Acho que o vereador falou já. Isso, na segunda-feira, vamos falar do trâmite do relatório. O relatório vai para a comissão na segunda-feira, 13h, a gente vai começar a fazer essa leitura. Vai ser transmitido e votado. Depois de encerrado dentro da comissão, depois de votado, ela vai para o plenário numa sessão normal da Câmara, onde será lido novamente e será votado por todos os colegas. E a comunidade já vai ficar sabendo na segunda-feira, abertamente, o relatório na íntegra. O resultado, né? Perfeito. Luciano, quais serão os procedimentos legais e encaminhamentos que serão dados a partir da apresentação aos demais vereadores, no caso? Então, depois que for votado e aprovado, a gente tem alguns encaminhamentos. Como eu disse antes, a gente não tem o poder de polícia, então a gente não tem a capacidade de condenar, de julgar, de dizer tem que devolver tal recurso, fulano foi o que fez isso. A gente não tem esse poder, a gente cita os acontecimentos e aí dá os encaminhamentos. Aí o encaminhamento vai para o Ministério Público, que é quem faz a investigação, quem aprofunda, ou arquiva. E aí quando arquiva, aí é que vem a chamada deu em pizza. Mas não pela CPI, mas é pela questão judicial de não ter dado o andamento. A gente também encaminha para o Tribunal de Contas, também tem questões que interessam ao Tribunal de Contas, e tem alguns outros órgãos que a gente vai ainda avaliar se vai encaminhar ou não, que é a Receita Federal e a Polícia Federal. Então, para esses 4 destinos é os prováveis encaminhamento do relatório da CPI. Perfeito, vereador. Luciano, de que forma as pessoas que foram mencionadas na CPI e consideradas culpadas judicialmente poderão ser responsabilizadas e punidas por esses atos dentro do hospital? Aí o Ministério Público é que vai decidir. Eles podem desde devolver algum recurso até improbidade administrativa. Isso tudo pode acontecer, vai depender da posição que as instituições vão tomar, que os órgãos vão tomar. Perfeito. Com as suspeitas de desvio de recursos do Hospital de Caridade ao longo dos últimos anos, qual a mensagem que o senhor, vereador Luciano, gostaria de deixar à parcela da comunidade que realiza ações e campanhas para arrecadações destes recursos para o hospital, vereador? O que gostaria de deixar assim, para a comunidade? Hoje a gente precisa de um profissionalismo maior dentro do nosso hospital, de quem tem a prática de gestão hospitalar, de quem tem a habilidade de fazer a gestão e optar pelo melhor serviço. Daqui um pouco a gente está optando por fazer um serviço que a demanda de Canguçu não é capaz de atender. E está deixando de fazer outros serviços que podem vir a trazer lucro para o hospital e manter de uma forma mais saudável a instituição. Então a gente faz esses aconselhamentos, né, de que deva ser profissionalizado a gestão.
a comunidade ajuda e colabora muito, muito com o hospital. E deve seguir colaborando. A gente acredita que ter o hospital funcionando em Canguçu é saudável para todo mundo e tem que aumentar o serviço, porque a gente precisa o município do tamanho de Canguçu precisa da instituição funcionando, a gente não pode abrir mão dessa instituição. E eu acredito que, tendo uma profissionalização maior da instituição, a comunidade vai ajudar ainda mais o nosso hospital, que necessita tanto do apoio e da mão de cada um. Com certeza, eu acredito que esses esclarecimentos aí que a CPI está buscando e elucidando, eu acho que fica um incentivo para a comunidade, que agora mais do que nunca colabore com o hospital, façam campanhas, porque o hospital, como o vereador Luciano falou, é uma entidade de todos e para todos, e necessária e indispensável, né? Não só para Canguçu, como referência para municípios aqui em volta, o Hospital de Caridade de Canguçu tem sido, né? Então que a comunidade colabore cada vez mais, né? Sim. Abraça o hospital. Sim. Perfeito. E com todo esse cenário de incertezas, qual a mensagem, Luciano, que tu gostaria de deixar para os funcionários do Hospital de Caridade neste momento? Eles estão com 2 meses de salários atrasados, pelo que consta, né? Sim. Que tenham calma e que tenham esperança. A gente tem que parabenizar os funcionários do hospital, porque eu sou da área da saúde, acabo atendendo pessoas a domicílio que tiveram passagem pelo hospital, tiveram alta, e aí a gente conversa, e os funcionários... como é que foi o atendimento? Foi muito bom, a gente teve um atendimento maravilhoso. E vocês sabiam que eles estão com salário atrasado? Não sabia, eles não mencionaram nada. E esse cuidado que eles têm com as pessoas de não transmitir, de não passar essa insatisfação para o paciente que está sendo cuidado lá dentro do hospital, assim, é de um respeito muito grande que a gente tem que ter com os funcionários do hospital por eles terem essa posição. Então, a gente é um batalhador, a gente torce para que essas coisas sejam resolvidas. A gente vem conversando muito com o prefeito, e o prefeito já aportou o 13º de 2016 que estava atrasado. Essa semana a gente ele assinou ontem de manhã, lá no Cine Teatro, o repasse de mais um aporte financeiro para que seja quitado o 13º de 2017. Então é um trabalho que vem sendo feito, que não tem a responsabilidade do município, porque a responsabilidade do hospital a gente sabe que é do Estado, mas o hospital está dentro do município de Canguçu e os funcionários são de Canguçu. Exato. E eles pagam o mercado aqui em Canguçu, então é uma preocupação muito grande. Eles atendem o paciente aqui de Canguçu, então eles têm que ter as condições necessárias para poder dignas de poder estar prestando serviço. Então a gente vem colaborando da forma que dá, de como pode dar o passo no momento, e trabalhando para que as coisas sejam melhores ainda no futuro próximo mesmo, porque o hospital precisa dessa resposta e os funcionários precisam dessa resposta, e eu peço que eles tenham tranquilidade e a calma que a resposta vai ser dada pelo município. Perfeito. São verdadeiros guerreiros, né, que levam a casa de saúde nas costas, muitas vezes, né, pessoas que têm famílias, pessoas que, como o vereador mencionou, têm contas, que deixam o dinheiro aqui em Canguçu e que muitas vezes estão privadas desses recursos justamente por esses atrasos. Sim. Mas, ok. Como líder da bancada do governo Vinícius Pegoraro na Câmara de Vereadores, como o município vem trabalhando a favor do Hospital de Caridade e o que ele pretende fazer nos próximos meses, vereador Luciano? Então, o prefeito tem ido muito a Porto Alegre, tem ido incessantemente a Porto Alegre conversar com o pessoal da Secretaria de Saúde em função do contrato do hospital. Vem trabalhando para melhorar esse contrato, para disponibilizar mais recursos no hospital para que possam aumentar os serviços. Os serviços que hoje são realizados aqui são o mínimo possível que são feitos. Então tem que ampliar, tem que disponibilizar mais cirurgias, mais atendimentos. O Vinícius vem trabalhando em parceria com o deputado Fábio Branco
conseguiu junto ao Banrisul uma assessoria do Sírio-Libanês, que está fazendo uma assessoria junto ao hospital, e para ver quais serviços realmente são necessários nessa região, quais são os serviços que o hospital deve oferecer para a comunidade que não vá colocar em risco a saúde financeira do hospital. Daqui um pouco vai fazer um serviço que não vai trazer lucro, vai trazer prejuízo. Não adianta, porque vai aumentar ainda mais a dívida. Depois que tiver essa conclusão, acredito que vai se partir para a negociação mais direta com o Estado para elaborar um novo contrato com o Estado para aportar mais recursos. Perfeito. O município também, Douglas, é interessante a gente salientar, claro, como líder do governo, que essa semana assinou um convênio com uma empresa de exames aqui, de imagem aqui em Canguçu, e está zerando as filas dos exames de mamografia até o final de ano, até o final desse ano. São mais de 340 exames de mamografia que serão realizados até o final do ano, para fazer um zero a fila, para todo mundo ficar com esse exame pronto, já terminando o Outubro Rosa, em alusivo a essa campanha. Está tendo essa iniciativa com recurso próprio, com economia de gestão, está podendo disponibilizar esse recurso para estar fazendo esse zero a fila. Então fica o esclarecimento do vereador Luciano aí, uma excelente iniciativa aí do governo aí em relação aos exames, que é uma espera longa, né? Que muitas pessoas ficam meses esperando, na verdade. Se não fizesse esse zero a fila, provavelmente as pessoas estariam levando aí de 7 a 8 meses até realizar o seu exame. Um tempo precioso para quem espera, né? Muito. O que a comunidade de Canguçu pode esperar, vereador, dessa CPI e do desfecho de toda essa minuciosa investigação? O que a comunidade espera e que eu espero também é que os encaminhamentos que a gente dê sejam levados adiante, que sejam levados em consideração, que sejam apurados os fatos. Que quem tem que pagar pelo que fez, que pague, e que o profissionalismo dentro do hospital seja efetivo, que a situação do hospital melhore, que quem for fazer a gestão do hospital faça uma gestão pensando no bem da comunidade, que o serviço seja prestado de uma forma íntegra, com respeito principalmente àqueles que chegam lá no momento de que precisam, de extrema necessidade, que precisam de uma atenção, muitas vezes precisam além da atenção, do carinho para poder ser bem cuidado e bem tratado. Eu acredito que vai ser um marco o final dessa CPI, que as coisas aconteçam para o bem e para o melhor do nosso município. Perfeito. O Canguçu Online agradece a palavra do vereador Luciano Bertinete pelos esclarecimentos da CPI, que está em fase final agora, que vai ser explanada para a comunidade na próxima segunda-feira, né, vereador? E se coloca à disposição do vereador Luciano, e não só do vereador Luciano, como o restante da comissão da CPI, para futuros esclarecimentos. O Canguçu Online agradece mais uma vez. Um bom dia, vereador Luciano. Obrigado, bom dia.